Boa noite a todos. Estamos recebendo nessa noite do dia 5 de julho o Gabriel Garcia, da Casa João de Freitas, que vai estar trabalhando conosco o tema Você se considera bem-sucedido? Boa noite, pessoal. Jesus nos ampare, nos abençoe nessa proposta de estudo e reflexão. O tema que eu coloquei para nós está na forma de questão. Você se considera bem-sucedido? É a proposta que a gente tem para conversar na noite de hoje. A gente está num ambiente de poucas pessoas, no sentido dos encarnados, né? Então fique à vontade para conversar comigo, para a gente trocar ideias, para a gente filosofar naquilo que a doutrina espírita tem a nos oferecer. Essa é a pergunta que eu considero interessante, porque ao longo da história, obviamente, à medida em que o homem vai construindo certos modelos sociais, certos modelos econômicos, também culturalmente a gente vai construindo diferentes ideias daquilo que significa ser bem-sucedido. Nos dias de hoje, obviamente, essa é uma expressão que está bastante ligada à ideia de progresso material, de sucesso econômico. Eu imagino até que quando a gente usa essa expressão, as ideias, né, as imagens que vêm à nossa mente estejam associadas a isso a princípio, né? Indivíduos que vão ter um certo tipo de vestimenta que a gente considera um pouco mais sofisticado, vão ter acesso a recursos materiais que fazem parte do desejo de muitas das pessoas, né? Que conseguem fazer viagens incríveis, por exemplo, todos os anos e por aí vai. Em suma, o indivíduo que tem alguma quantia de dinheiro que é capaz de direcionar a vida de acordo com aquilo que ele deseja, né? Seja no seu cotidiano, seja usufruindo de certos prazeres. Gostaria de lembrar com vocês aqui dois acontecimentos recentes no Brasil que tornaram a polarizar as opiniões e que eu penso que eles são, esses episódios, muito indicativos a respeito de certos valores que estão predominando na sociedade nos dias de hoje. Curiosamente, esses dois episódios aconteceram em escolas, que vem demonstrar para nós, mais uma vez, que no ambiente escolar é onde a gente percebe na sociedade a grande instância das tensões, dos conflitos que passam em todo o tecido social. Parece que eles ficam muito bem expostos, exemplificados, mostrados no ambiente escolar. A educação, nesse sentido de escola, vai refletir aquilo que a sociedade deseja como formação educativa, isso em todas as épocas históricas, onde existe formalização de ensino. É dessa forma que acontece. A organização escolar vai refletir um certo pensamento social, então a gente vai encontrar na escola aquilo que se pensa que é o adequado para o indivíduo aprender e crescer naquilo para depois se inserir de alguma forma na sociedade, e ao mesmo tempo existe um entendimento, não mágico, mas de que a escola também é capaz de produzir influenciações na própria organização da sociedade. Esse dilema, esse confronto é estabelecido há muito tempo. Todos nós que passamos de alguma forma pela escola, ou que acompanhamos pessoas próximas de nós na escola, seja trabalhando, seja frequentando, a gente sente, a gente percebe essa confrontação aí. Teve um episódio que aconteceu, o primeiro dos que eu me lembro, que foi na instituição evangélica de Novo Hamburgo. Acredito que alguns de vocês tenham acompanhado isso. Na internet saiu com muita força, mas ganhou também o noticiário mais tradicional, né? Televisão, jornal, essas coisas. E alunos desse instituto, secundaristas, resolveram fazer uma brincadeira, meio que uma festa, e que ficou conhecido como Se Nada Der Certo. Vocês acompanharam esse episódio? Basicamente, o que é a proposta desses alunos? E, minha gente, estão falando de secundaristas, a gente está falando de jovens, que estão girando aí entre 15 a 17 anos principalmente, nessa faixa etária aí. Então, adolescência, período final de formação de valores, etc, etc. Essa brincadeira, Se Nada Der Certo, ela basicamente consistia em, nós estamos aqui quase terminando esse ciclo da escolarização, que é o último passo antes de acessar ao ensino superior, onde os cursos estão mais voltados para certas aptidões profissionais, né? E a ideia do Se Nada Der Certo, o que é? Durante os intervalos das aulas, principalmente, né, eles iam fantasiados de maneira característica com profissões menos valorizadas ou menosprezadas na sociedade. Por exemplo, garçom,
atendente, gente que trabalha em rede de fast food, atendente de telemarketing, essas coisas assim, profissões são pouco valorizadas, faxineiro, lixeiro, etc, etc. Esse tipo de profissão, que socialmente é menos valorizado, eles iam lá e brincavam disso. E aí, isso não é uma coisa que surgiu nos dias de hoje, não surgiu esse ano, esse tipo de brincadeira, mas com o advento da internet, alguma coisa que facilmente foi noticiada Brasil afora. E aí gerou um conjunto de polêmicas, etc, etc. O que eu chamo a atenção da gente pensar é o seguinte: quando esses alunos se organizam numa brincadeira desse tipo, onde eles dizem que se nada der certo, eles vão virar, por exemplo, faxineiros, atendentes de fast food, etc., já está implícito nesse tipo de comportamento que eles adotaram uma resposta, uma ideia para aquilo que eles entendem do que seja um indivíduo bem-sucedido. Está claro nesse tipo de comportamento, e aqui eu estou chamando um acontecimento para a gente analisar, sem preocupações moralistas ou de crucificá-los, etc, etc. Mas no exame da gente ponderar as coisas, que à medida que a gente pondera, a gente ganha mais ferramenta para viver de maneira lúcida, de maneira consciente, e fazer escolhas que gerem mais felicidade para nós e para a sociedade também. Aí eu fico pensando, se eles fazem uma brincadeira desse tipo, primeiro, que a expectativa deles com relação à vida profissional está ligada a certas profissões que eles consideram de prestígio. A gente poderia citar algumas: engenharia, direito, medicina, que são as faculdades mais antigas do Brasil, que antecedem muito o surgimento das universidades no Brasil. São as faculdades de direito, de medicina, depois de filosofia e letras, costuma ser uma coisa junta. Em Juiz de Fora, inclusive, foi assim também. Essas faculdades existiam antes do surgimento da universidade. Então, esses alunos estão carregados com esse tipo de expectativas e eles consideram que vão fracassar na vida se eles não conseguirem atingir esse tipo de objetivo. O interessante a gente pensar isso é, em primeiro lugar, o foco desses alunos na ideia de ser bem-sucedido está restrito, está fechado a progresso material. E segundo, e que eu considero mais grave, há um menosprezo por certas profissões e, por extensão, pelas pessoas que executam outras profissões. Então o problema não é admitir que existem essas ocupações diferentes, porque elas existem. Ao longo da história da humanidade sempre aconteceu. Durante muito tempo a gente vai viver ainda numa disparidade muito grande de valorização, mas o comportamento de menosprezar as pessoas que têm esses recursos para produzir a sobrevivência é algo que nos deve chamar a atenção. Porque isso está indicando uma ideia de que ser bem-sucedido significa ocupar o topo de uma escala onde boa parte das pessoas não vai chegar. Isso implica em dizer que essas pessoas estão acreditando num modelo de progressão onde necessariamente alguns vão conseguir e a maioria não vai conseguir aquilo ali. Ou seja, um modelo de sociedade que não é bom para todo mundo. Vejam que esse é um desafio que se apresenta para nós, que vai ser resolvido a longo prazo, dentro da proposta otimista da doutrina espírita que fala de progresso espiritual. Nós vamos construir com muito suor, com muita dificuldade, com muita luta, modelos sociais e econômicos, que acho que serão diversos também, onde, muito embora a gente tenha as ocupações profissionais diferentes, a gente não vai ver essa desigualdade absurda que a gente enxerga nos dias de hoje, né? Onde o indivíduo ganha disparadamente à frente por causa de um diploma, por exemplo, e que se arroga nesse direito, inclusive, mas eu estudei, etc, etc. E esses discursos todos que são construídos. Quando os alunos fazem um tipo de brincadeira como essa, está claro nesse tipo de manifestação que a ideia de ser bem-sucedido está relacionada ao ambiente profissional exclusivamente. A questão que a gente se põe é, tá, e se nada der certo? Aí o indivíduo vestiu aquelas fantasias lá das outras profissões. Mas como será que esse indivíduo que está brincando se nada der certo, se realmente acontecer isso que ele está brincando, e se não der certo mesmo, como que esse sujeito estará diante das circunstâncias da vida, se elas não favorecerem aquilo que hoje ele está sonhando para o seu futuro? Esse indivíduo vai ter alguma dose de bem-estar na vida? Esse indivíduo vai ter alguma dose de felicidade na vida? Conseguem perceber as questões que vão girando ao redor disso? Eu me lembro de outro episódio também, isso eu vi na semana passada. Aconteceu de novo numa escola, só que na cidade de Itajaí.
né? Curiosamente, as duas escolas no sul do país. E uma festa fantasia que uma escola resolveu produzir. Sabe-se lá por que a escola às vezes inventa uns eventos curiosos, mas enfim. E vinha lá um papel da escola informando os pais, né? Festa de tal, blá, 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 e tem lá sugestões de fantasias. Você chegou a ver isso, Teresa? E uma das fantasias sugeridas está no papel, minha gente, parece brincadeira, mas está lá. Tem lá aquela parte do bilhete que é igual para todo mundo, tem uma parte aqui em branco que você preenche. Esse preenchimento é a fantasia que é sugerida para o aluno lá, vai para os pais. Uma das fantasias sugeridas está lá, favelado do Rio de Janeiro. Está colocado desse jeito. Né? Assim, parece que eu estou inventando, então parece meio absurdo, mas está desse jeito. Fantasia de favelado do Rio de Janeiro. De novo na escola, conseguem reparar como que o ambiente escolar é onde vai acontecer, vai ser mostradas as tensões da nossa sociedade? Eu fiquei pensando, gente, o que leva um conjunto de pessoas, porque essa ideia, em escola essas ideias maravilhosas brotam das reuniões pedagógicas, né? Que elas circulam entre o tormento e o absurdo sempre, mas enfim, isso é outro assunto. E eu fico pensando, o que leva um conjunto de pessoas, um conjunto de educadores a montar uma festa, sugerir para que parte dos seus alunos venham fantasiados como favelados. E não é qualquer favelado. Esse é um favelado Rio de Janeiro. Porque é o favelado caricato, vocês concordam? É o favelado que está no imaginário popular, porque favela só existe no Rio de Janeiro. No resto do Brasil não tem favela. Não é assim? Ficou uma coisa caricata, estereotipada. Fico pensando, o que leva um indivíduo no ambiente de educação, né? Educação, ela pode fornecer ferramentas para que o indivíduo desenvolva pensamento crítico, que o indivíduo alcance uma série de conhecimentos que são herança da humanidade, e é a importância da escola, que são legados, esses conhecimentos, para as novas gerações. Claro que a gente precisa discutir o modelo escolar e uma série de questões. Mas nesse ambiente, então, o indivíduo está sendo estimulado a criar certas diferenciações do comportamento. Conseguem ver? Isso é um processo que desumaniza o outro. Porque não existe um sujeito que está naquela condição, especificamente no Rio de Janeiro, que foi a escolha lá da escola. Né? Assim, não é um sujeito, não é a pessoa que é filho de alguém que o ama muito, sujeito que tem história, ou sujeito que atravessa alguns sofrimentos ligados às carências da vida material, do ambiente onde ele está, um sujeito que tem que lutar por direitos básicos que lhes são negados pela nossa sociedade. Nós que temos uma condição razoável usufruímos alguns direitos, as pessoas usufruem muito menos do que nós. Né? Aí você pega um sujeito que está nessa condição, que é desafiante, eu não estou vitimizando o sujeito, estou dizendo que essa situação que ele se encontra, que ele nasce, ok? Estou dizendo o que ele vai fazer da vida, como ele vai se comportar, estou dizendo a condição dele. Eu pego essa condição e transformo numa fantasia. Então o outro não é uma pessoa, é um personagem. É como se eu pegasse uma máscara, por exemplo, do Mickey Mouse. Uns estão vestidos de Mickey Mouse, outro está de favelado do Rio de Janeiro, o outro está... Consegue ver o disparate da situação? Peraí, mas de que ambiente que está vindo esse tipo de instrução, de valorização? Do ambiente escolar. E muitas vezes no próprio ambiente familiar, onde os preconceitos são conscientemente ou não transmitidos para as novas gerações. Ora, se um sujeito se fantasia como favelado do Rio de Janeiro, está implícito para ele qual a ideia de ser bem-sucedido? Necessariamente que ele vai ter poder econômico, que ele vai ter dinheiro. A doutrina espírita nos ajuda a pensar sobre esse processo e outros. A doutrina espírita não vê problema nenhum, à medida em que nós estamos estagiando temporariamente no mundo material, de atender às nossas necessidades de mundo material. Nenhum de nós está obrigado a viver como um eremita, a viver como alguém da Idade Média, sem usufruir dos avanços, por exemplo, os avanços sanitários, os avanços médicos, como vacina, por exemplo. A gente não está obrigado a viver como um sujeito rude de séculos atrás. Não é? A gente não está obrigado, a título de evolução espiritual, a descartar um chuveiro que esquente a água nesses dias. Está de acordo? Isso não faz nenhum de nós crescer espiritualmente. Aliás, graças a Deus. Então eu continuaria nessa condição aqui eternamente. Não é assim? A gente não está obrigado a isso, de modo algum. O que a doutrina espírita chama atenção é o seguinte: claro, devemos buscar desenvolvimento, sim, porque à medida que a gente se envolve com o mundo material,
a gente desenvolve principalmente a nossa inteligência. E nós somos capazes de fazer coisas engenhosas, né? O domínio da eletricidade produz coisas incríveis, que um século e meio atrás a gente não esperava que a humanidade fosse ter esse tipo de circunstância, que traz novos desafios, claro, novas tecnologias, novos desafios, novas formas de socialização, etc, etc. Mas o que a doutrina espírita insiste conosco? Tudo aquilo que é relacionado ao mundo material é transitório. Se eu focar as minhas expectativas, se eu focar os meus esforços no mundo material, isso necessariamente é perda de tempo, porque é uma coisa que transita, que foge. Então não é que eu não vou me dedicar ao mundo material, mas eu vou me dedicar ao mundo material para que ele me atenda enquanto um espírito em evolução. Por isso que a doutrina espírita vem dizer, olha, o mundo material é sagrado. O corpo é sagrado. Não existe demonização do corpo do mundo material na doutrina espírita. Pelo contrário, corpo e mundo material tem esse caráter sagrado para a doutrina espírita. Por quê? São as nossas ferramentas enquanto espíritos para que a gente se aperfeiçoe moral e intelectualmente. É no contato com o mundo material que a gente desenvolve as nossas virtudes e a nossa inteligência. Olha, isso é sagrado. Nosso corpo é uma coisa sagrada. A diferença está entre tratar como sagrado e tratar como exclusividade. E aí que a doutrina espírita nos convida a pensar sobre ser bem-sucedido. Se o bem-sucedido para mim se refere apenas à circunstância de mundo material, é uma visão tacanha, porque tudo aquilo que se refere ao mundo material oscila com muita força. Mais ainda, nós nos entendemos enquanto espíritos imortais e que atravessamos um conjunto indefinido de reencarnações. Em cada encarnação, nós vamos nascer em circunstâncias diferentes, geográficas, sociais, culturais, familiares. A gente vai experimentando, minha gente, todo tipo de posição ao nascer, que vai acontecer ao longo da vida de outra história. Então hoje nós encarnamos no Brasil. Tem alguém aqui que não encarnou no Brasil? Não, tá todos nós aqui, né? Encarnamos no Brasil. Mas isso é o quê? Talvez seja essa encarnação, talvez seja a primeira, segunda, terceira. A gente já deve ter reencarnado na Europa, a gente já deve ter reencarnado na África, na Ásia, e vamos transitando. E aí a gente vai mudando as condições. Por quê? Porque a gente precisa experimentar a variedade, porque a variedade vai oferecendo os desafios que nos promovem a evolução. Então eu posso reencarnar numa circunstância, numa família abastada, posso em outra circunstância encarnar numa família miserável. Cada encarnação a gente vai transitando essas condições. Por quê? Isso é educativo para nós. Então quando o sujeito, por exemplo, se fantasia de favelado do Rio de Janeiro, né? Quem sabe não pode acontecer que na próxima encarnação, a título educativo para aqueles sujeitos que deram a ideia, aquele mesmo, quem sabe eles não podem voltar exatamente nessa condição, porque ele deixa de ser fantasia e vira uma realidade. E ele enfrentando isso como realidade, quem sabe ele não amadurece, não aprende mais a respeitar as diferenças, as dificuldades que os outros atravessam, etc, etc. Quem sabe também, ao reencarnar nessa condição que hoje ele usa como uma fantasia, esse indivíduo não comece a amadurecer alguns valores que, nessa condição de fantasia, na bolha que ele está ali, social e econômica, ele não percebe. Não se percebe, não chega a isso. Então são reflexões que a doutrina espírita nos convida a fazer. Mais ainda, Allan Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, que é a obra fundante da doutrina espírita, Diálogo de Kardec com os Espíritos, ele faz 1019 perguntas para os Espíritos nessa obra. E em outras obras ele faz outras perguntas também. Através de diversos médiums que psicografaram, Allan Kardec estabelece uma série de conteúdos. E ele vem propor, já na parte final do livro, uma discussão sobre felicidade e infelicidade. E na questão de número 928, ele faz uma pergunta que eu penso, ela nos ajuda a nortear as reflexões da noite de hoje. Pensamento espírita nos ajudando a pensar sobre ser bem-sucedido. Olha a pergunta de Kardec. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, nossa vocação nesse mundo.
Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação. Bem, gente, a palavra vocação aqui está no sentido mais genérico do termo. Na generalidade, nós não reencarnamos para profissões específicas. A não ser quando haja uma necessidade reencarnatória bem evidente, a gente se direciona para certas profissões que a gente deseja porque tem um comprometimento mais acentuado naquilo. Na generalidade, não. A gente nasce com certas tendências, vocações aqui no sentido de tendências. Que tipo de área nós temos mais vocação? Por exemplo, tem pessoas que têm vocação mais para a área artística, tem mais facilidade, se inclinam, vão buscar trabalhar com isso. Outras pessoas têm mais vocação para a área do ensino e vão se vincular a cursos que vão permitir ela que lide com o processo educativo ao longo de suas vidas. Outros indivíduos são mais ligados à administração de processos, de empresas, etc. Os indivíduos se inclinam para essa grande área de atuação. Conseguem perceber o sentido de vocação? É vocação no sentido mais amplo, não é vocação específica, vai ser isso exatamente. Allan Kardec está perguntando, ora, será que muitas vezes a infelicidade que nos surge não tem a ver com isso? O indivíduo não segue a sua vocação e encontra infelicidade. E os espíritos vêm responder. É verdade. E frequentemente são os pais que por orgulho ou avareza fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza e por esse deslocamento comprometem sua felicidade. Eles disso serão responsáveis. Eles chamam atenção para um problema que é curioso, ainda acontece nos dias de hoje. E acontece com mais frequência nas camadas mais abastadas da sociedade, porque elas têm maior poder de escolha econômica, social. Muitas vezes o indivíduo se inclina para certa área de atuação, mas aí vem as questões famosas, não é assim? Que a gente escuta a vida inteira, não é assim? Quais são essas questões que surgem? Né? Mas isso não dá dinheiro, isso não tem futuro, você vai morrer de fome, etc, etc. Tem as profissões clássicas para isso, as áreas. Quando o sujeito resolve, por exemplo, que vai sobreviver trabalhando com arte, por exemplo. Ele escolhe e os pais geralmente morrem juntos. Ficam preocupados e tal, né? Aliás, ser artista desde antigamente sempre foi problemático na nossa humanidade. Não é assim? Ou quando o indivíduo tem lá, ele pode escolher entre uma profissão e ser professor. Ele escolhe ser professor, tragédia na família, né? Assim, para pegar muito mais, etc, etc. Os espíritos estão dizendo isso. Muitas vezes os pais fazem isso. A gente vê, para as pessoas que acessam o ensino superior, esse dilema da escolha, haja pressão em cima de algumas pessoas. Há jovens que não têm uma liberdade de escolha, né? E há outros que ouvem uma falação, uma pressão louca em cima deles, né? É a pressão dos pais, é a pressão da sociedade, é a pressão da bolha social e econômica que ele participa, é a pressão do discurso religioso. Aí está lá o jovem no meio do tiroteio, né? Para ele escolher a princípio o que ele vai fazer. Ainda tem essa ideia de fixidez, né? Gente, é muito comum nos cursos superiores haver desistências de cursos e troca de cursos, que demonstra efetivamente que não é uma coisa tão simples e que não precisa ser acertado logo de cara para os sujeitos que têm acesso a isso. Fora as pessoas que vão encontrando as suas ocupações profissionais que não passam por cursos de graduação, não passam por cursos superiores. E que também muitas vezes vão transitando diferentes atividades, seja porque gostam de fazer essas transições, sejam porque as circunstâncias vão pedindo. Isso é tão brasileiro, não é? A gente vai saltando de um tipo de atividade a outra, porque é o que vai aparecendo, que vai possibilitando as circunstâncias. Então, os espíritos chamam atenção para isso. Respeitar as próprias vocações é mecanismo de felicidade. Então a gente pensa, bom, e se nada der certo, não é? O que a gente pode fazer? Olha, Kardec insiste na pergunta aqui. Assim, acharíeis justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fizesse tamancos, por exemplo, se para isso tem a aptidão? Kardec é um danadinho, né? Que ele perguntou no sentido de aptidões, no sentido geral. Bom, se eu atender as minhas aptidões, isso é uma fonte provável de bem-estar, de felicidade para mim. Eu estou trabalhando dentro de uma área que me corresponde às aptidões, né? Os espíritos concordam com essa ideia. Mas Kardec vai insistir, tudo bem, mas, né? Aí ele já discorda com exemplo.
pessoa nasce em alta colocação, mas diz que tem aptidão para fazer tamancos. E aí? Allan Kardec está trabalhando com qual dilema aqui, minha gente? O indivíduo nasce altamente colocado na sociedade. Na época dele ainda tinha resquícios, né, de nobreza, mas uma burguesia ascendente. Hoje em dia tem as classes sociais, conforme a gente conhece aí. Mas o indivíduo parece que tem uma aptidão diferente daquilo ali. Olha o que os Espíritos falam. Não é preciso cair no absurdo, nem nada exagerar. A civilização tem suas necessidades. Porque o filho de um homem altamente colocado, como dizes, faria tamancos se pode fazer outra coisa. Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se elas não são aplicadas em sentido contrário. Assim, por exemplo, em lugar de um mau advogado, ele poderia talvez tornar-se um bom mecânico, etc. Isso aqui é a resposta dos Espíritos. Então é interessante isso, né? Então os Espíritos não estão falando para a gente pensar em desatinos a título de evolução espiritual. Se eu nascer em condições sociais, econômicas mais elevadas, que me permitam um outro conjunto de escolhas, ora, se eu reencarnei assim, Deus está permitindo que isso aconteça. Então, que eu acesse essas outras opções. Mas ainda dentro dessas opções, eles estão chamando a atenção. Não adianta forçar vocações que não nos atendem. Gente, quantos profissionais nós não temos conhecimento aí na vida? Sujeitos que executam uma profissão ao longo dos anos detestam o que eles fazem, mas fazem exclusivamente porque aquilo traz um retorno econômico. Parece estranho eu falar isso, né? Mas não é. Na visão espiritualista da vida, é muito pouco a gente passar uma vida preocupado apenas em juntar dinheiro. Mas para isso precisa a gente abraçar a proposta espiritualista. Isso não é tudo na vida. Isso é uma parte que secunda, ajuda, dá conforto, mas é o secundário da coisa. A gente tem que entender isso. Muitas vezes o indivíduo é advogado, igual falou aqui, faz aquilo, detesta, mas continua, administra a empresa dos pais, etc., mas faz aquilo quase como uma escravidão, uma servidão. E o indivíduo não se atende. Então os Espíritos estão dizendo, não é que o indivíduo precisa buscar funções que ele pode escolher outras. Mas se ele forçar, ele entra em infelicidade. E a gente retorna, e se nada der certo? Bom, se nada der certo, eu vou ter que fazer outra ocupação, necessariamente. Não adianta ficar com arrogância, com pedância, porque a vida vai exigir isso de nós. O que a doutrina espírita deixa claro para nós, minha gente, com relação ao progresso material, nós podemos buscar o nosso progresso material, ok, mas as condições éticas que o Espiritismo nos propõe, porque assumi-las é da vontade de cada um de nós, propõe duas condições éticas. Primeiro, que o meu progresso seja fruto do meu trabalho, que o meu trabalho produza o meu progresso. Parece estranho falar isso, né? Mas no modelo social que nós vivemos, é muito comum que indivíduos enriqueçam explorando os outros. Os indivíduos não trabalham, os indivíduos exploram o trabalho dos outros e constroem riquezas. A doutrina espírita se coloca de maneira muito clara nesse sentido, que seja através do meu trabalho honesto. O que é um trabalho honesto? Aquele que não prejudica a ninguém, que é a segunda condição. A doutrina espírita fala sobre isso. O meu progresso, eu não estou voluntariamente prejudicando aos outros, não estou explorando ninguém, ok, é legítimo. Do contrário, minha gente, não é. Quantas vezes nós temos, através do mundo da fama, das celebridades, indivíduos que são considerados modelo de indivíduo bem-sucedido. Aí quando você vai olhar a vida do sujeito, como é que ele fez para ser esse bem-sucedido que todo mundo considera? É o indivíduo que pisou nos outros, que enganou várias pessoas, que foi predatório no seu modelo econômico. O indivíduo que fez associações criminosas no âmbito empresarial, no âmbito político. Não assistimos isso com frequência no nosso país? A gente não está cansado de ver isso? Nossa, o indivíduo é bem sucedido. Tá, mas como é que ele construiu a riqueza dele? A gente olha um indivíduo, por exemplo, que é dono dos grandes frigoríficos, que ficam no sul do país também. Muito trabalho sendo explorado, pessoas desenvolvendo doenças seríssimas no corpo, etc. São explorados, ou um talo para gerar riqueza de alguns indivíduos. Isso é um progresso legítimo? Na moral espírita, não, isso é ilegítimo. Devia estar prejudicando os outros, isso não é adequado. Só que aí, minha gente, entra um desafio para nós. Porque no tipo de mundo que nós vivemos, que a doutrina espírita chama de provas e expiações,
Nós seremos desafiados em várias circunstâncias onde nós teremos acesso a algumas facilidades para progredir materialmente. E facilidades que muitas vezes violam aquilo que a gente entende que é o mais correto. E aí nós estamos desafiados. Por que estamos desafiados ou tentados? Porque nós temos desejos também. Desejos de conforto material, desejos de prazeres materiais, de grandes viagens, etc. E quando surge a oportunidade, muitas vezes o indivíduo desconsidera aquilo que ele entende que é correto para dar vazão àquilo que ele deseja. Esse é um desafio que se coloca para nós. Por isso que é interessante também a gente criticar a ideia de que a corrupção é o grande problema do Brasil, por exemplo. Não é. Passa longe de ser o grande problema. Porque a corrupção, minha gente, não é um processo institucional, não é um processo ligado à política partidária empresarial. Corrupção tem a ver com comportamento. O indivíduo, muitas vezes, não pratica certas corrupções por um motivo bem simples. Que ele não tem acesso, ele não tem oportunidade de fazer. Porque se tivesse, ele faria igual ou pior. Não estou defendendo quem o faz. Que é errado, está errado. Estou chamando a atenção de que muitas pessoas não fazem pela falta de circunstância. Porque, por exemplo, se ele recebeu o troco errado do sujeito na banca do jornal que não enxerga direito, ele fica quieto e leva o troco. Não é assim? Se bobear, ainda reclama com a pessoa que ganha menos, não é assim? Tirar uma vantagem, alguma coisa assim. Quantas vezes a gente vê esse processo de corrupção espalhado na sociedade? Então, aquilo que acontece na instância maior também acontece nas instâncias menores. Esse indivíduo que faz o menor, não tem dúvida, se ele for colocado numa oportunidade maior, ele vai fazer. A questão é de oportunidade. Muitas vezes na vida nós estaremos desafiados a isso. Poderemos ter acesso a algum progresso material, algum avanço, mas isso implica em perder nossa ética. A doutrina espírita é muito clara. Se o progresso material implicar violar a nossa moral, então a gente fica com a moral, abandona aquele progresso. Fica mais pobre, mas fica com honestidade. No entanto, quando nós estamos na vida, diante dos nossos desejos, etc., essa lógica não funciona de maneira tão clara, porque é o desafio daquilo que a gente deseja. A gente está tentado. É isso que significa tentação, literalmente, né? Uma oportunidade de fazer alguma coisa que se liga a uma fragilidade nossa. E a gente apresenta isso diante das circunstâncias. Então a doutrina espírita é muito clara. Progredir materialmente, ok. Mas primeiro, isso não é foco da vida. Progredir materialmente para me atender e para atender os outros enquanto espíritos que estamos progredindo. A ambição, minha gente, é uma das coisas mais tolas que nós temos. A ambição não é virtude. Às vezes a gente vê que as entrevistas de emprego, né, que a pessoa basicamente mente para conseguir um emprego, né, e fala as mentiras que as pessoas gostam de ouvir. Eu me mato de trabalhar, não sei a fronteira entre vida pessoal e vida profissional, tem essas bobagens. É bobo do ser, porque aí o outro vai te explorar mais ainda, não é? Então não, tem fronteira sim, daqui para cá é minha vida pessoal, não tem nada disso, né? As indivíduos têm isso, eu sou muito ambicioso, etc. A ambição não é virtude, não. A ambição é falha, porque a ambição não tem limites. A gente não tem visto aí o caso de alguns políticos e empresários que vão desviando aqueles milhões, etc., criam os esquemas, etc. Já pararam para pensar o que os indivíduos fazem com esse dinheiro? Já parou para pensar? Os indivíduos somam aquele montante absurdo de dinheiro. Até porque, se ele está nesses altos escalões, os rendimentos dele já são altos. Os padrões da nossa sociedade, concordam? Está muito acima do que nós estamos acostumados. O indivíduo não satisfeito com isso, que ele tem salário, tem regalias, auxílio isso, auxílio aquilo, blá, 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 aquelas coisas todas. O indivíduo não satisfeito com isso, que já é muito para ele, para sua família, o indivíduo entra em esquemas para ganhar dinheiro através da corrupção. O que o indivíduo faz com um dinheiro desse? O que ele usufrui desse dinheiro? Na prática, ele não usufrui quase nada. Ele vai botar as coisas no nome dos outros, isso é chamado de laranja, não é isso? Põe o nome do outro lá, não pode aparecer no meu nome. Manda para a Suíça, desaparece com o dinheiro. O indivíduo fica juntando. Gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura, o indivíduo fica juntando aquilo. Ele tem dinheiro para umas 20 reencarnações juntadas ali. E não vai usar, não vai aproveitar daquilo. E daqui a pouco esse sujeito morre. E o que é a parte daqueles políticos que estão envolvidos? É gente que está aí da terceira idade. Daqui a pouco esse povo está morto. Esse dinheiro vai ficar por aí. Qual é a vantagem nisso? Qual é a vantagem? É isso que a doutrina espírita chama a atenção. A ambição leva o sujeito a perder os parâmetros.
esse pessoal que é ambicioso chegou nesse ponto, eles perderam o próprio referencial de ética. E claro, à medida que a gente comete os equívocos, a gente tem que repará-los também. Então, se o indivíduo participa de uma circunstância política onde ele ajuda, onde a sua atuação aumenta a pobreza, por exemplo, aumenta a desigualdade, não é estranho de se esperar que o indivíduo, numa futura encarnação, vá justamente para aquela condição que ele ajudou a criar. Isso é uma questão de justiça, propriamente dito. E aí ele vai entender a importância de produzir uma sociedade que seja mais igual, mais justa, mais solidária, essas coisas todas. Então é isso que a gente tem que pensar. Ser bem-sucedido não pode comprometer os nossos valores. Porque se comprometer, a gente está desperdiçando a encarnação. Vocês acham, sinceramente, que a primeira encarnação que a gente faz esse tipo de coisa, que essas pessoas, a gente acha absurdo e tal. Eu tenho uns amigos que dizem até que melhorou, que antigamente não era um dinheirinho que se roubava, né? Cortava a cabeça dos outros, matava uns 500 ao mesmo tempo e tal. Então alguns são otimistas, que já houve uma melhora. O negócio hoje é roubar dinheiro, né? Cortar as cabeças fora, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. O indivíduo está vendendo-se os seus valores. E aí encaixa tão bem uma ideia de Jesus, né? De que adianta o homem ganhar ao mundo e perder a sua própria alma? O que adianta ganhar as coisas e perder o meu referencial? Allan Kardec comenta essa questão aqui, e ele diz assim: o deslocamento dos homens fora de sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão pela carreira abraçada é uma fonte perene de reveses. Depois, o amor próprio, vindo juntar-se a isso, impede o homem fracassado de procurar um recurso numa profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que ele crê uma humilhação. Se uma educação moral tivesse elevado acima dos tolos preconceitos do orgulho, ele não seria apanhado de surpresa. São comentários de Kardec para essa questão. Olha que interessante, quando ele fala do amor próprio. O indivíduo que tem amor próprio aqui no sentido de vaidade pessoal, né? Se o indivíduo se prepara para isso, ele considera humilhante. Quer dizer, e se nada der certo? Eu vou ter que me humilhar, vou ter que virar um garçom. Olha que vexame eu sobreviver sendo um garçom, um atendente de fast food, fazendo faxina. Olha que coisa humilhante, não é? Trabalhar, suar o rosto para sobreviver. As pessoas encaram isso como humilhante. E ele fala aqui de que não é incomum as pessoas considerarem isso humilhante e procurarem o suicídio. Ano passado, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, um sujeito de alta classe econômica, ele é morador num condomínio de luxo no Rio de Janeiro, se não me engano lá para a Zona da Barra, aquela região lá. E ele cometeu um crime bárbaro, né? Ele participava de negócios altamente rentáveis, não me lembro exatamente do que se trata. Sujeito percebendo declínio nisso que se chama de crise econômica, é uma coisa sistêmica no modelo capitalista, essa coisa toda. Ele percebeu um declínio, mas ele também já ficou projetando um futuro terrível do seu negócio. Mas uma projeção, não tinha nada concretizado ainda. Uma projeção muito ruim dos seus negócios. Resultado, esse indivíduo em desespero vai para casa, mata os seus filhos, mata a esposa, cometeu suicídio. E ele deixa clara a explicação de que o motivo era o seu temor por aquilo que podia acontecer economicamente com ele, com a sua família. Olha a falta de valor, de solidez espiritual. O que pode levar um sujeito a fazer? O indivíduo dá cabo da sua vida, pensando na perspectiva do que pode acontecer economicamente com ele, que ele não tinha como afirmar exatamente o que ia acontecer. Olha o que o indivíduo se levou a fazer. Para nós que não estamos aí no alto da maré econômica, né? A gente não percebe que a vida tem essas oscilações. Uma hora a vida está um pouco mais fácil, do ponto de vista financeiro, uma hora daqueles apertos. A gente compreende mais essa variação. E se a gente vive isso desde pequeno, é mais provável que a gente desenvolva alguma força para lidar com isso. Indivíduos que crescem em bolhas ou que ficam mimados dentro de bolhas sociais e econômicas têm mais dificuldade. Em situações como essa, não tem recursos em si, porque tudo da sua vida foi depositado ali. Esse indivíduo não falou das suas principais riquezas. São as suas relações familiares, é o amor dos seus familiares, é a possibilidade de continuar vivo, pensando, trabalhando, executando, né?
Se a gente chegar nesse indivíduo e perguntar assim, olha, eu quero cortar o seu braço por 10 mil reais, você aceita? Provavelmente esse indivíduo ia dizer não. Te dou 100 mil reais para cortar suas pernas, você aceita? Não. Esse indivíduo tem uma riqueza no seu próprio corpo, mas não se apercebia disso, por exemplo. Então, como é que a gente resolve isso? Criticando, pensando sobre o que é bem-sucedido. Porque se as minhas aspirações são apenas no mundo material, o mundo material dá voltas. Mesmo para alguns sujeitos ricos, dá voltas. Esse sujeito é pego ali desprevenido, ele não tem o que fazer, não desenvolve ferramentas para isso. Há alguns anos foi publicada uma biografia aqui no Brasil de um sujeito vivo, em meia-idade. Aliás, quando o sujeito vira celebridade, ele se acha tão importante que ele faz biografia dele mesmo. Coisa incrível. Esse sujeito, grande potencial, grande desenvolvimento econômico, o empresário mais rico do país, o maior conglomerado do país. No meio dessa obra, esse sujeito humildemente se chama de mito. E vai lá desenvolvendo suas virtudes, etc. Hoje em dia, o sujeito está preso, seu império foi à falência, é o Eike Batista. Seu processo está envolvido lá nos escândalos de corrupção e tal, as empresas já vinham degringolando, etc. Olha só, isso tem o quê? Uns 5 anos, não deu nem uma década. Olha como a vida vem e saculeja esse indivíduo para ele sair das suas ilusões. Porque ser bem-sucedido, então, na visão da doutrina espírita é muito mais que as questões materiais. Porque elas oscilam dentro de uma encarnação, e se não oscilar ali, certamente oscila entre reencarnações diferentes. Nós estamos encarnados com o propósito de progredirmos espiritualmente. Atender às nossas necessidades evolutivas e conseguir satisfazê-las implica que a gente é bem-sucedido. E é nisso que a gente tem que pensar, é nisso que a gente tem que focar. As questões de mundo material a gente pode conseguir totalmente o que a gente quer, pode conseguir parcialmente, pode conseguir muito mais do que a gente imaginava um dia, mas isso necessariamente passa, minha gente, vai passar. Ser bem-sucedido é conseguir desenvolver tudo aquilo que vai permanecer comigo. O que permanece comigo? Aquilo que eu conheço, as relações que eu estabeleço, o amor que eu cativo nos outros. Isso é nosso patrimônio. Isso permanece sempre conosco. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos umas reflexões interessantes no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. Na última parte, como habitual na organização de Kardec, são instruções dos espíritos, via mediúnica. Uma das comunicações que está falando sobre orgulho e humildade está atribuída ao espírito Adolfo. Essa comunicação é datada de 1862. Eu vou ler 2 parágrafos aqui que eu considero muito interessantes também para o dia de hoje. Olha o que o Espírito diz. Porque tendes e tão alta estima aquilo que brilha e encanta os olhos, antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade? Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer parte e todas as portas lhe são abertas, todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Ele é tão direto ao ponto, né? Eu acho ótimo esses espíritos aqui. Não concede um cumprimento ao homem que vive do seu trabalho, não é isso? Tem lá um sujeito qualquer fanfarrão, é uma celebridade, e as pessoas confundem ser famoso com ser importante, né? E todo mundo presta atenção. O indivíduo é uma máquina de produzir futilidades, todas as atenções. Vai ter lá um sujeito que é dedicado, ou porque é um profissional, né, segundo o linguajar das pessoas, humilde. O sujeito é um porteiro, é um excelente porteiro, conversa com as pessoas, faz diferença para ele. Esse não tem consideração. Muitas vezes nem um bom dia recebe. Muitas vezes é tratado como burro de carga, gente sem importância, menos gente, subgente, não importa, é pedreiro, qualquer coisa do tipo, né? É o garçom. Garçom não tem nome, já repararam? Amigo, chefia, brother, camarada, ele não tem nome não. Ele não é pessoa, ele é um servente, não tem lá muita importância.
Olha o que o Espírito está dizendo, né? Peso do ouro que leva a essas considerações. Como nós estamos reencarnados num país extremamente desigual, economicamente desigual, qualquer mini poder que o indivíduo acessa, ele já se sente diferente dos outros. Já repararam isso? Tipicamente brasileiro. Tem uma pergunta que resume bem isso. Você sabe com quem você está falando? Tipicamente brasileiro, não é? Por que o indivíduo está falando isso? Porque agora ele é sócio de um clube, hein? Ganhou a carteirinha de sócio, ele acha, né? Por dentro, a autoridade. Você esqueceu a carteirinha e ele é barrado, né? Que absurdo. Você sabe com quem você está falando? Não é assim? A gente vai inventando essas coisas para ser distinto dos outros, porque a gente não pode ser igual aos outros, ser relegado ao menosprezo. Isso é uma loucura social. A gente não pode viver nisso, não pode aceitar esse tipo de vida, de valor para nós, que isso implica em viver na superfície, abandonar a profundidade. Eu me lembro que no livro Céu e Inferno, que é outra obra de Kardec também, a segunda parte é só de comunicações dos espíritos. Uma das últimas comunicações é de uma rainha de Udi. Tão interessante. Ela, no mundo espiritual, reflete ainda os mimos que ela ficou mal acostumada, ou má acostumada, quando estava encarnada. E ela reclamava na sua comunicação mediúnica: que eu não estou sendo tratado com a devida deferência que mereço, porque eu tenho sangue nobre, sangue real, ou sangue azul, que as pessoas gostam de falar, e muitos dos meus vassalos não se curvam mais diante de mim, etc. E ela sofrendo no mundo espiritual, coitada, porque infantilizada nos mimos que recebeu da sua condição temporária de rainha, ela acreditava que isso era uma condição permanente. E o sofrimento dela, ao ver boa parte daqueles que eram seus vassalos, espiritualmente em condições superiores, aliás, a maioria deles, nesse caso. E ela ficava louca, sofria com isso, imatura, infeliz, porque viveu achando que era bem sucedido, porque recebeu o seu nome, porque recebeu uma condição. Mas quantas pessoas atualmente não são assim? Tem sucesso econômico porque herdam as coisas, porque vêm de uma condição favorável, porque lhes é indicado, e arrotam uma superioridade, gostam de falar de méritos que elas nunca tiveram na vida. Que se não fosse aquela condição, a pessoa não alcançaria. Estava vendo, por exemplo, um estudo, uma pesquisa na Inglaterra, que é um país muito mais rico que o nosso e certamente menos desigual. E mesmo lá na Inglaterra mostrava isso, estudando o rendimento escolar dos alunos. Se um aluno de alto extrato econômico tem um rendimento escolar mediano ou ruim, ainda assim esse indivíduo tem muito maior probabilidade de estar rico, de alcançar certas posições econômicas sociais, do que um excelente aluno, um aluno de grande rendimento escolar que vem de origem pobre. Olha que interessante isso. Quer dizer, os rendimentos são diferentes, ainda assim o indivíduo não vai ter o mesmo acesso. Que é uma coisa que a gente vê direto no nosso Brasil. Porque onde nós está vivo e convivendo, a gente percebe isso. Então o Espírito está chamando a atenção para essas arrogâncias tolas. E se o indivíduo é tratado com esses mimos, como que esse indivíduo pretende se corrigir? Como que esse indivíduo vai ter ciência dele mesmo? Que ele é uma pessoa, que ele tem que se melhorar, que ele está aqui para progredir também, que as suas facilidades econômicas não lhe dão salvo-conduto. Ele está aqui para aprender também. Aliás, existem dois processos extremamente democráticos que acabam com qualquer presunção, que é o sofrimento e que é a morte. A morte não está nem aí se a gente está vestido de maneira elegante, se a gente está pelado, se a gente está no Brasil, se a gente está dentro de um hotel de 5 estrelas. Vai levar. E vai virar tudo osso depois, né? Vai ficar só os ossinhos lá, vão ser ruídos com mais tempo, né? Vai levar todo mundo. Sofrer todo mundo sofre, minha gente, não é essa não. O indivíduo sofre do mesmo jeito. Do mesmo jeito não, cada um sofre do seu jeito. Mas o sofrimento atinge todas as pessoas. E a morte então é óbvio. Está vendo aí esse diploma? Está vendo aí esses milhões na Suíça? Já era. Isso que é curioso, a gente tem que questionar muito os testamentos. Para quem tem bens para deixar, né, faz testamento. Testamento, eu deixo isso para fulano, deixo meu apartamento em Angra para o Gabriel. Isso ainda não aconteceu. Quem tiver, né, por favor, me inclua na sua lista. Nada mal. Aí a pessoa está... Eu fico pensando assim, a pessoa está deixando nada. Se eu quero dar algo a alguém, eu aqui vivo, consciente, luz, cheio de possibilidades. Olha, Tereza, você é uma pessoa muito boa,
Vez ou outra você faz uma lasanha para mim, né? Então eu quero te oferecer esse livro. Estou fazendo isso agora. Não estou morrendo, não estou com nenhuma doença terminal, etc. Eu quero dar isso. Agora, quando eu estou morrendo, eu não estou dando nada, vocês concordam? Estou sendo obrigado a deixar. Se continuasse vivo, ia dar? Se continuasse encarnado, ia passar por outro? Não passava? Então não está dando. Acho que seria mais honesto a gente escrever: estou sendo obrigado a deixar essas coisas. Logo, eu encaminho, né, o Evangelho para Tereza. Ela está precisando do Evangelho. Mas está morrendo, tem escolha? Caixão tem gaveta? Até que se tivesse, na verdade, a gente ia fazer um caminhão de mudança do lado, assim, né? Quer levar tudo para o mundo espiritual. E o outro parágrafo, onde diz o seguinte, o Espírito Adolfo: ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública como o vício em andrajos, mas o orgulho é indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais usurpar sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer se elevar acima do seu irmão? Hoje a sociedade sofre disso as consequências. Essa ideia de competição, ser bem-sucedido, ter que pisar na cabeça dos outros, passar por cima dos outros. O resultado tem a sociedade egoísta, insegura, violenta. Não tem como ser diferente. Ou a gente questiona esse modelo e transita, ou a gente se contenta com essa pobreza de convivência que ainda existe entre nós. Viram o que ele fala aqui da diferença entre o vício dourado e o vício em andrajos? Quer ver exemplo clássico disso? O usuário de droga. Se o usuário de droga é pobre, ele é vagabundo, é sem vergonha, né? Vai ser expulso de uma cracolândia da vida na base da violência. Se o usuário é rico, ele é um dependente, ele precisa ser tratado. Provavelmente ele vai ser tema de reportagens tocantes que vão estar em capas de revistas semanais. É muito diferente. É o mesmo vício, é a mesma dificuldade, mas a origem econômica determina a diferença de tratamento. Já viram isso? A gente não vê isso na justiça também? Liberta sujeito que é flagrado em conversa, que ameaça matar quem delata, etc. É uma mulher que roubou ovo de Páscoa, continua presa. Né? Decisão da mesma instância. Olha o que o Espírito já está falando sobre os pesos diferentes. Né? Só que isso, claro, é um processo enganoso e temporário também. Por que cada um quer se elevar acima do seu irmão? É para a gente questionar. Se eu quero ser bem-sucedido nesse pensamento louco do mundo material hoje, a gente tem que passar por cima dos outros, resultado é desgraça social. Isso também, minha gente, é impossível. Nesse tipo de pensamento, todo mundo ganhar. Não tem como. O resultado é esse processo desigual que a gente vive. A ideia de que tem que ter vencedores produz isso, necessariamente. E o Espiritismo já está antecipando isso em 1862. A gente tem que transitar para outro modelo de sociedade. É difícil construir? É. A gente vai imaginando, vai construindo, vai descobrindo, mas a gente precisa fazer isso. Então, quando a gente se questionar sobre se eu sou bem-sucedido ou não, a gente tem que refletir sobre isso. Né? É muito mais do que ter sucesso material. Que eu tenha sucesso material baseado em trabalho, baseado em não explorar, não prejudicar ninguém, e que não seja ambicioso, porque a ambição não tem limites. A gente tem que aprender a ficar satisfeito com as coisas. Nos Estados Unidos tem pesquisas que fazem recorte que atravessam décadas de observações. Elas comparam, por exemplo, o poder de consumo médio dos americanos da década de 40 do século passado até a década passada e percebem um incremento assustador. O poder de compra subiu absurdamente. E nessas mesmas pesquisas foi acompanhando o sentimento, a percepção dos sujeitos se dizem felizes ou não. Sabe o que eles perceberam? Os sujeitos se declaram felizes, uma certa média, se mantém praticamente estável nessas décadas, apesar do poder de consumo ter disparado. Significa que as pessoas hoje lá conseguem comprar muito mais coisas, mas não se declaram mais felizes do que as pessoas na década de 40. A gente tem que pensar sobre isso. Porque senão a nossa vida vai ser cheia de coisas e cheia de vazio dentro de nós. A gente é bem-sucedido quando a gente consegue cumprir uma vida decente, atendendo às nossas necessidades reencarnatórias. A gente é bem-sucedido quando a gente consegue ser o melhor
a melhor pessoa para a nossa família consanguínea, com todos os desafios que a família tem. A gente consegue ser bem-sucedido quando a gente cativa a simpatia de pessoas inteligentes e elas nos consideram. Isso é ser muito bem-sucedido. A gente é bem-sucedido quando a gente é capaz de cativar o sorriso espontâneo das crianças. A gente consegue se envolver com elas, consegue cativar, despertar essa atenção. A gente é bem-sucedido. A gente é bem-sucedido quando, diante de uma dificuldade que nos acompanha, uma doença crônica, uma situação que me acompanha ao longo da vida inteira, eu amadureço com aquele sofrimento e me transformo numa pessoa melhor. Então eu sou muito bem-sucedido. Há indivíduos que passam a vida numa cama, sofrendo o processo de doença, e lidam com aquilo tão bem, que são indivíduos extremamente bem-sucedidos. Eu me lembro do livro Sublime Expiação, que é atribuído ao espírito Vitor Hugo, psicografia do médium Divaldo Franco, onde basicamente vai se trabalhar situações de indivíduos que têm hanseníase, ou vulgarmente chamada de lepra. Vários casos, estudados os dois planos da vida. E existe lá um sujeito já desencarnado, que aparece na história, e que ele se apresenta na aparência dele mesmo. Quando eu falo de apresentação, estou falando de aparência, literalmente. Ele se apresenta ainda com os traços da doença que ele teve no corpo físico. Mas ele não é um espírito sofredor, ele não é um espírito em dificuldade. E aí, o outro personagem conversando com ele pergunta por que ele se apresentava dessa forma. E ele dizia assim: porque essa encarnação foi muito importante para mim. Nessa encarnação de doença, eu progredi tanto, porque eu tinha feito tantos equívocos graves nas reencarnações anteriores. Essa encarnação foi um ponto de inflexão para mim, mudou completamente os meus rumos evolutivos. Tão importante que eu gosto dessa aparência, porque ela me lembra dos valores que eu consegui desenvolver nessa encarnação. Se a gente olhar estritamente do ponto de vista material, olhar um sujeito que passou a vida lidando com essa doença, com desprezo, com preconceito social, dentre outros problemas graves que ele enfrentou, será que a gente, olhando para esse sujeito, diria que esse indivíduo é bem-sucedido? Mas ele se considerou bem-sucedido sob um olhar espiritual. São reflexões, minha gente. Então não temos uma resposta pronta, mas aqui vale mais a gente permanecer nos questionando sempre, como outras perguntas são importantes também. Reparem vocês que o próprio Jesus fez isso conosco. Em vários momentos Jesus estava mais preocupado em perguntar, eu diria até em questionar, do que oferecer respostas, do que dizer orientações. Porque ele entendia que à medida que a gente vai se questionando, a gente fertiliza ponderações, críticas, a gente muda como que a gente encara a vida, como que a gente se posiciona, e é um processo que vai se construindo indefinidamente, que nos leva sempre mais adiante. Então não tenho pretensão de fechar numa resposta, mas de nos lançar. A gente precisa se questionar, não nos levarmos pela loucura do materialismo, mas trazermos o entendimento espiritualista de vida que a doutrina espírita nos oferece, para que a gente trabalhe respostas para nós. Minha gente, há tantas formas de ser bem-sucedido na vida. Cada caminho que a gente escolhe, que a gente prefere ser, estar no mundo, é o modo da gente ser bem-sucedido. Não existe um padrão de ser bem-sucedido. A gente não pode se deixar levar por essa conversa. Cada um de nós tem um modelo de vida que melhor nos agrada. E eu penso, com a doutrina espírita, que a gente tem que investir nisso que a gente acredita, naquilo que gera satisfação para nós. É o convite das nossas reflexões da noite de hoje, minha gente. Agradeço muito a atenção e a paciência de vocês, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, nos dê forças para que a gente se assuma autenticamente nesse processo de vivermos, para que a gente viva de maneira autêntica e espontânea, no melhor que a gente é capaz. Boa noite para todo mundo.